Bom dia pessoal, meu nome é Carlson, eu sou terapeuta com formação em massoterapia, energias quânticas e também terapias energéticas. Conversando esses dias com algumas pessoas, estávamos falando sobre a depressão, né? Que é uma preocupação muito atual, atinge todas as classes sociais, independente de idade, classe financeira, e ela vem de forma silenciosa e muitas vezes mal compreendida e até mesmo com uma certa demora no diagnóstico. Tirando a importância do acompanhamento profissional, como psicoterapeutas, psicólogos, o psiquiatra e a medicação nos casos mais avançados, é importante ressaltar que as técnicas complementares, como as massagens, as técnicas energéticas, as técnicas quânticas, auxiliam muito na recuperação, até mesmo na cura, em alguns casos, na maioria na verdade, com comprovação científica. Exemplo disso é o Reiki, que já foi aprovado pela Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil também já foi aprovada a utilização dentro do Sistema Único, apesar de alguns municípios ainda não terem aderido. Mas você tem diversos artigos científicos comprovando a eficácia desses tratamentos, como a auriculoterapia, a reflexologia podal, as massagens sueca ou relaxante, como é conhecida, o shiatsu, a utilização do reiki e diversas outras técnicas. Então, dentro do que nós estávamos conversando esses dias, eu e mais alguns colegas, estávamos falando justamente do fato das pessoas ainda não terem o conhecimento de que essas alternativas são eficazes, e através delas, muitos casos, as pessoas foram deixando a medicação, foram se libertando dessas medicações que causam a dependência e efeitos colaterais, desequilibrando outros órgãos, onde a pessoa acaba entrando num ciclo, porque ao tomar a medicação para depressão, começa a desequilibrar um outro órgão, uma outra função, e passa a tomar uma segunda medicação, que vira uma terceira, uma quarta, e nunca se tem uma cura. Você passa a conviver com a medicação e com o desequilíbrio, com a doença, não gosto desse termo, mas é assim que é chamado. Então, nessas conversas, eu resolvi fazer esse vídeo hoje falando que tem artigos científicos comprovando que as terapias complementares trazem resultados fantásticos, maravilhosos, em curto prazo de tempo. E dentro desse diálogo, dessa conversa, surgiu uma pergunta de uma pessoa que foi bem interessante quando ela colocou sobre os fatores que desencadeiam a depressão. São os mais diversos, não tem como você especificar uma causa. Você tem um ambiente que a pessoa convive, ambiente profissional, familiar, social, vem das experiências afetivas, experiências desde a infância, adolescência, que a qualquer momento pode manifestar como uma depressão. E aí foi colocada a questão, mas uma criança, Porque hoje crianças e adolescentes eles estão desenvolvendo depressão. Os adolescentes entram já nesse campo onde os adultos já conviviam com os fatores desencadeantes, sociedade, essa questão da internet que gera uma comparação, uma competitividade, muitas vezes sem razão alguma, mas aquela coisa de que se meu colega, meu coleguinha postou tal coisa na internet, eu tenho que postar igual ou melhor, e a não aceitação, o isolamento, a falta de atividades coletivas e por aí vai. Já a criança tem um estudo realizado por uma universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que fala sobre a memória celular. A memória celular, eu já conversava sobre isso quando iniciei as minhas formações,
E assim, é importante dizer que, por exemplo, se nós temos o nosso DNA, que é uma carga genética com informações dos nossos pais, e automaticamente dos pais deles, e assim por diante, vai formando a ancestralidade, por que não considerar que as informações relacionadas às emoções também não sejam transferidas? Aí viria essa questão da memória celular, né? Então, eu costumo usar um exemplo da seguinte situação. Você imagina um casal com um determinado tempo de convívio, onde já está na rotina, já não tem mais o mesmo encanto de antes. Ela frustrada com uma série de coisas, preocupações, falta de reconhecimento, falta de atenção. Ele, por sua vez, cansado de tanta responsabilidade, de ter que corresponder a determinadas expectativas, a falta de diálogo e coisas que fazem parte do dia a dia de um casal. Aí, num determinado momento, eles resolvem ir lá para um churrasco, uma confraternização, e ele bebe um pouquinho além da conta, que é uma forma de abafar um pouco esse sentimento negativo com relação a tudo, né? E aí ela fica mais chateada ainda porque o cara exagerou na bebida, aquela coisa toda, e vão para casa. E dentro desse clima, né, ela chateada, desmotivada, triste, ele alcoolizado, irritado, nervoso com as preocupações. Mas enfim, entram lá num acordo, conversam, diálogam, né, DR, blá blá blá, fica tudo muito bem. E naquela noite eles resolvem então curtir um pouquinho mais. E a pessoa, no caso a mulher, acaba engravidando. Imagina, não era programado, não era planejado. Ela, dentro dessa carga, né, dentro dessa suposição, a carga emotiva que ela tinha nesse momento, a mesma coisa ele. Imagina, além da carga genética, né, as informações biológicas, essas emoções todas sendo transferidas também para um feto que está se formando, né? Aí entra no processo de gestação. Eu sei que é um tema um pouquinho polêmico, alguns vão questionar bastante, mas enfim, começa-se ali o processo de gestação, e por ser algo não planejado, vem as preocupações, mas não podia ser agora, né? Não era o momento, que aí subentende-se um sentimento de rejeição. Enfim, vai todo o processo de gestação, a criança nasce, é amada, é aceita, lógico, mas a informação daquela carga emotiva ficou. E aí você tem uma criança com comportamentos atípicos para essa fase de crescimento. E aí vem essa questão, vem essa pergunta, né? Como uma criança é diagnosticada com depressão? Porque uma criança é triste demais? Porque uma criança sofre demais com questões que não faria muito sentido, vamos dizer assim. Então fica aí um tema para a gente pensar um pouquinho, de repente debater um pouco mais, que é essa questão da memória celular, né? Que explicaria, de certa forma, como eu falei, os estudos que foi feito pela Universidade da Califórnia, que a célula tem memória, e essas memórias elas vão, dentro do crescimento, né, do desenvolvimento do corpo humano, elas vão, tendo que ser alojadas, elas vão criando neuroassociações e automaticamente desencadeando uma série de comportamentos baseados nessas emoções que muitas vezes a criança, né, no caso o ser humano, ele não tem consciência de que carrega. Então, quando se fala em depressão, não é só falar, depressão por causa do estresse, por causa do trabalho, por causa de um relacionamento que não deu certo, por causa de um desentendimento em família, enfim. Há que se investigar como que era, né?
a base dessa pessoa que hoje desenvolve a depressão? Como foi a infância, como foi a adolescência, o que ela se lembra, o que ela ouviu de histórias com relação aos avós, entendeu? Que são muitas informações que o corpo traz. O nosso corpo é um banco de dados, né? A mente é um banco de dados. Então você tem que começar a trabalhar de uma forma holística, né? Você tem que começar a compreender o ser humano como um todo, para poder entender o processo e não só o momento. Estou com uma dor no ombro, você vai no médico, vai lá, faz uns exames, tira uma radiografia, não acusa nada. Toma essa medicaçãozinha aqui que vai tirar a dor. Lógico, a medicação vai fazer o efeito e vai cortar a dor. Passou o efeito da medicação, a dor volta. Se a dor não volta, passa um tempo, algum outro problema vai surgir, porque a causa não foi tratada. E isso falando de uma questão física. Agora você imagina o emocional. Quando você não encontra a causa que desencadeia um desequilíbrio emocional, quais as consequências que isso pode trazer? Né? Então, vale a pena, para quem tem esse problema ou conhece pessoas que passam por esse desequilíbrio, buscar um profissional, lógico, um profissional sempre capacitado, habilitado, para se trabalhar de forma complementar ao tratamento convencional e encontrar as diversas possibilidades que estão desencadeando o processo de depressão, para então encontrar a causa. E uma vez encontrada a causa e tratada a causa, o problema por si só tende a desaparecer completamente. Não sei se eu consegui ser claro na intenção da mensagem, da informação, mas eu me coloco à disposição para conversarmos mais sobre isso, né? Quem tiver até mais informações sobre essa questão de memória celular, seria legal, né? Estou aberto aí para receber informações e a gente trocar conhecimentos e experiências. Ok? Vamos começar o dia? Grato, muita luz, muita paz e que seja um dia abençoado a todos nós. Até a próxima.